tarde, amigos e amigas da Paradesporto TV. Boa tarde para quem nos assiste aí. Bom dia, boa noite, né? Vários horários que podem estar nos assistindo. Hoje estamos gravando aqui no final de tarde esse programa. Uma entrada especial aqui da Paradesporto TV para a gente conversar sobre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, com toda essa confusão aí que envolve o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Eu estou recebendo aqui para a gente conversar um pouco a respeito dessa ação ajuizada pela federação aí com Caio Souza, já agradecendo desde logo a presença aqui do Dr. Caio Souza. O Caio Souza aí que é professor de Direito Constitucional, Processo Civil, Teoria Geral do Direito e outras matérias, né? É um especialista nessa área aí dos direitos da pessoa com deficiência, já integrou a comissão dos direitos da pessoa com deficiência na OAB, né? Até o ano passado integrou a comissão aí. É da Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas Autistas, né? Enfim, tem uma vasta contribuição aí na nossa causa, né? E ele integra também o Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Eu até já quero aqui, desde logo, agradecer a federação aí pela contribuição que dá com a nossa causa, né? Que nem todas as associações e entidades conseguem ter essa organização, especialmente do ponto de vista jurídico, né? E a federação nos ajuda muito a nossa causa aí com esse comitê sensacional aí, do qual fazem parte aí a Cláudia Noronha, o Cauê Talarico, né? A professora Margarida Seabra, já mando um grande abraço para a professora Margarida. E já quero deixar um abraço aqui no começo do programa para o nosso... Eu digo que ele é o Jedi do CONAD, né? O nosso professor Sestaro, né? Que me passou o contato do Caio Souza aí. Então, já deixo no começo aqui do programa um grande abraço para o meu amigo Sestaro. Caio, bem-vindo aqui à Paradesporto TV, tua primeira participação aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas aqui. Uma satisfação ter a tua presença aqui, meu amigo. Luiz, eu agradeço o convite, agradeço também ao presidente Sestaro o fato de ter indicado meu nome para participar aqui desse debate tão importante, sobre um tema tão importante como é esse do CONAD, né, que a gente está militando lá no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu fazer a minha autodescrição para as pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, eu tenho barba, tenho bigode, tenho nariz protuberante, meu óculos é um óculos fino de haste cinza, cabelo preto liso, eu estou com um blazer azul marinho, uma blusa branca, uma camisa social branca, do meu lado esquerdo atrás de mim uma parede branca, do meu lado direito atrás de mim uma estante de livros. E eu queria te dizer, Luiz, que além de ser membro, né, atualmente membro da Comissão da Pessoa com Deficiência, membro da Comissão do Autismo na OAB Federal, eu também sou especialista em direito desportivo. Eu atuei e atuo com direito desportivo no meu escritório há muitos anos. Eu sou pós-graduado em direito desportivo, eu advoguei para clube de futebol, eu fui procurador-geral da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais e continuo sendo procurador nesse tribunal específico e sou procurador de alguns tribunais, além de já ter atuado como advogado de clube, etc. Então, me sinto muito honrado também de participar desse debate aqui na Paradesporto TV, que é uma segunda especialidade que eu tenho, que é o direito desportivo, não só direito das pessoas com deficiência, doenças raras e autismo, mas também a questão do desporto também é um tema que me é muito caro, e eu agradeço o convite e a honra de poder estar aqui com você. Olha aí, já vamos ter que marcar um outro debate aí sobre o direito desportivo, especialmente nesse campo paralímpico, né? Uma questão que a gente nunca tratou aqui na Paradesporto, aliás, e é muito pouco tratada, né? Inclusive o esporte paralímpico, ele não tem como é que se chama? Um tribunal de justiça desportiva paralímpica, né? A rigor não existe isso.
Inclusive, a gente já viu aí vários problemas em relação a essa questão, aí, essa ausência, né, de um órgão. Deixa eu corrigir aqui a minha gafe também, que tu fez a tua audiodescrição, eu entrei chutando aqui, não fiz a minha. Eu sou homem branco, cabelo e barba grisalha, né? A maioria do pessoal já me conhece aqui na Paradesport TV, estou usando uma camisa social cor de vinho, tenho um microfone aqui à minha frente, um fundo, uma parede branca. E a gente está numa tela aqui com um fundo, lembrando assim uma parede, né, amarela, assim, e temos o logotipo da Paradesport TV acima. Mas, Caio, vamos então entrar no que nos traz aqui para essa conversa, que é essa questão do CONAD, né? Acho interessante a gente fazer um breve resumo sobre o que está acontecendo no CONAD, né? O nosso público já conhece um pouco, porque a gente já vem tratando desse tema, né? O Sestaro nos deu uma aula aqui quando o CONAD suspendeu as suas atividades, mas faz um pequeno resumo aí do que vem acontecendo no CONAD aí, Caio. Bom, vamos lá. O CONAD ele vinha tendo conferências, ele vinha atuando e tendo o seu proceder de maneira normal, correta, tranquila, até que, no ano de 2019, foi feito um decreto 10.177, que atribuiu novas regras para disciplinar o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Então, com o pretexto de regular o CONAD, basicamente, essas regras frustram a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política pública, elas frustram a participação de conselhos municipais e estaduais e elas não permitem a eleição de algumas entidades. Então, o nosso pressuposto aqui, né, nessa ação, são exatamente esses 3 pontos. Quais? A exclusão da ANPID, que é a Associação do Ministério Público, é uma associação nacional do Ministério Público. Esse foi um primeiro problema que a gente está debatendo na arguição de descumprimento de preceito fundamental 936, mais conhecida também como ADPF 936. É quase uma sopa de letrinha de número, mas é isso mesmo, o nome é difícil, por isso que a gente fala que é ADPF 936. E essas regras, elas fazem com que o regimento interno do CONAD, que era de 2005, ele seja modificado. E isso faz com que o ato jurídico existente e a legalidade prevista na Constituição, no artigo 37 da Constituição, eles sejam violados. Então, a nossa discussão é essa, é a exclusão da ANPID, é a não possibilidade de eleição de algumas instituições e também o fato de você trocar uma eleição direta por uma seleção, porque o CONAD agora, Luiz, ele não vai ser mais por meio de eleição. Como é que funcionam os conselhos? E aí, bom que você me trouxe a ideia de que o Sestaro já veio aqui falar sobre o CONAD. Como é que funciona um conselho hoje municipal, estadual ou conselho nacional? Você tem as instituições da sociedade civil que apresentam os seus documentos e com esses documentos elas se habilitam para participar de uma eleição onde as entidades da sociedade civil, elas votam nas entidades que ali estão. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo geral. A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, ela tem legitimidade de participar do CONAD, ela tem abrangência nacional. Ela apresenta os documentos e, num dia marcado, ela poderá votar e ser votada para poder ser eleita e ser membro do CONAD. Não é assim mais que vai ser feito com algumas instituições. Elas vão apresentar os documentos e elas serão selecionadas. E aí você está ferindo a democracia e a participação popular, porque não é instituição votando em instituição,
É alguém do governo que vai escolher as instituições que ali vão estar presentes. Então, você não está garantindo, de certa forma, essa participação democrática popular. Esse talvez seja um dos principais pontos focais, problemáticos dessa mudança do decreto 10.177 de 2019 com relação ao Conselho Nacional. Então, esses são os pontos principais. A questão de você ter a exclusão da ANPID, Associação do Ministério Público, você ter a troca da eleição por seleção e você ter também a alteração do regimento interno, onde você vai ter essa supressão da participação popular. A gente sabe que especialmente essa última questão que tu traz aí, né, ao invés de ser uma eleição, uma seleção, ela é de uma gravidade ímpar, porque a gente, infelizmente, assim, eu tenho que falar aqui, a gente sabe que existem aí associações que estão dispostas, né, a se contrapor a nossas pautas, né, a jogar contra a educação inclusiva, a jogar contra tantas pautas que nos são assim, caríssimas, né? E infelizmente, a gente sabe que tem até associações criadas aí recentemente que vêm assim jogando contra nós, né? E aí, com o governo tendo esse poder arbitrário, né, de eleger quem é que ele quer estar dentro do CONAD, na realidade, assim, né, ele já tem esse poder quando ele elege ali os conselheiros do governo, né, ali na representação paritária, né? O governo já seleciona ali os seus nomes dentro do conselho, né, que vão lá defender os interesses do governo, né? E aí, quando a gente tem essa ingerência do governo nas nossas representantes, realmente há uma série de violações aí, né? E a gente vamos tratar especificamente dessa ADPF, né, o Caio? Quando é que ela foi ajuizada? Como é que é o procedimento agora? Já temos um relator para a DPF 936? Como é que está essa questão lá no Supremo? Perfeito. A gente conversou com algumas entidades da sociedade civil no final do ano passado. A gente já vem, na verdade, debatendo desde 2019 essa ADPF. Isso já foi um debate feito com as associações da sociedade civil. A gente já vinha conversando sobre isso. E a gota d'água foi quando o governo fez um novo decreto, aí já um decreto em 2021, que alterou o decreto anterior, que foi o decreto 10.812 de 21. Aí, a situação que era grave virou urgentíssima, porque você passa a ter um edital de eleição, que foi o edital número 27 de 2021, que não é claro, que não é nítido de quais são as intenções dessa eleição, e a federação começa a ter um debate, um diálogo com várias associações. A partir daí, o Comitê Jurídico da Federação veio estudando se esse decreto seria constitucional ou não, se ele, de certa forma, estaria contrário à Constituição ou não, e a gente chegou à conclusão que ele não só está em desacordo com a Constituição, como também com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Decreto Federal 6949 de 2009, é uma convenção de 2007, mas que foi internalizado com status de norma constitucional em 2009. Então, ele tem valor de norma constitucional. Então, você está ferindo uma convenção internacional, uma Constituição e também a Lei Brasileira da Inclusão. Você está ferindo 3 instrumentos. Mas a gente, como está tratando de Supremo Tribunal Federal e falando de norma constitucional, norma básica, né, norma fundante, que a Constituição é uma norma geral que funda o Estado, né, é a maior norma jurídica que nós temos. Então, a gente está debatendo a Constituição e a Convenção nesse patamar. Nós distribuímos essa ação ainda no recesso do Judiciário. Essa ação foi distribuída na terceira semana de janeiro.
porque a ministra Rosa Weber ela estava no plantão judiciário, o Luiz Fux foi o plantonista na primeira quinzena, e a Rosa Weber era a plantonista na segunda quinzena do recesso. Estou falando quinzena, mas são 20 dias e 20 dias, porque o recesso começa 17 e termina 1º de fevereiro. Quando a gente ajuizou, a ministra relatora do plantão era a ministra Rosa Weber, que tem uma ação idêntica com relação ao CONAMA. No CONAMA aconteceu a mesma situação que aconteceu no CONAD. Então, a gente ainda deu a sorte de, num primeiro momento, ter a relatoria do plantão da ministra Rosa Weber. Com o advento do retorno do judiciário agora, no dia 1º de fevereiro, essa semana mesmo, lembrando que a gente está gravando numa tarde de sexta-feira, o ministro relator é o Dias Toffoli, que tem uma atenção muito grande com a causa, fez, inclusive, audiências públicas com relação ao decreto do Plano Nacional de Educação Especial. Então, ele tem uma dedicação e um carinho grande pela pauta, ele tem uma atuação muito grande na pauta. Então, ele é o ministro relator e ele deu até sexta-feira, dia 4 de fevereiro, para que todos os envolvidos respondam para o STF o porquê dessas mudanças. Então, a gente espera que até segunda, no dia 7 de fevereiro, a gente tenha uma resposta com relação à eleição do CONAD, que está marcada para o dia 7 de fevereiro. Então, a gente tem esse processo já com 15 dias de distribuição e a gente está aguardando para sexta-feira, dia 4, uma resposta sobre esse pedido que nós fizemos, um pedido, primeiro, de suspensão da eleição, até que se discuta o mérito do processo, e, posteriormente, que afaste esses decretos do nosso ordenamento jurídico, de todo o nosso arcabouço legal, para que a gente possa ter um decreto respeitando a participação popular e retornando ao status anterior, que foi votado e aprovado nas 4 conferências nacionais das pessoas com deficiência que foram feitas pelo CONAD e o regimento interno do CONAD, que é de 2005. Então, essa ação nossa no STF tem 15 dias e a gente está aguardando a resposta para o dia 4 de fevereiro, no final do dia. Importante tu lembrar essa questão do CONAMA aí, né, que é o Conselho de Meio Ambiente, que a ministra Rosa tem uma ação similar aí. É importante lembrar isso aí para dizer que não é só o CONAD, né, que está sofrendo nas mãos desse governo federal aí. É um ataque generalizado a todos os conselhos sociais, né? É bom lembrar que esse governo, quando assumiu, ele extinguiu alguns conselhos, né? Tentou extinguir o nosso CONAD, né? E por força da luta aí que a gente conseguiu manter o CONAD ativo, né? Com todos os problemas que ele teve. E assim, a gente sempre reforça essa questão, né? Do que é a gente não ter um conselho numa época de ataques quase que diários aos direitos das pessoas com deficiência, né? Então, a importância do CONAD nesse cenário, a gente tem aí um processo de regulamentação aí da avaliação biopsicossocial, que é uma das questões mais importantes da última década, né, para o nosso movimento e para as próximas décadas, né? Isso aí vai mudar todos os paradigmas em relação à nossa causa, né? É de fundamental importância e a gente está vendo esse processo ser feito sem ter um conselho, né? Então é de uma gravidade assim ímpar, né? Caio, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui antes da gente encaminhar aí já para o encerramento, em relação à questão do que pode vir pela frente, né? Tu falaste aí que tem a questão da liminar para suspender a eleição, né?
E na sequência, assim, como é que vocês estão vendo aí o pessoal da federação, do comitê jurídico? O que vocês acham que pode acontecer aí Vocês acreditam que até o fim desse ano aí, desse ano de 2022, a gente possa ter o CONAD funcionando, possa ter o CONAD em atividade? Porque eu, assim, deixa eu te dar a minha posição aqui daqui do sul do Brasil, né? Eu estou vendo, assim, com bastante cético, assim, não em relação à ação que a DPF, eu acho que a DPF vai ter sucesso, acho que a gente vai conseguir essa liminar para suspender a eleição, mas assim, eu vejo com muitas nuvens o horizonte desse ano de 2022 aí em relação ao nosso CONAD. Acho que dificilmente a gente vai ter o CONAD voltando a funcionar e tendo um papel importante aí em relação a esse governo. E como é que vocês estão nas reuniões, aí nas conversas de vocês, se tu puder nos contar aí do que vocês enxergam aí para o horizonte, né? Luiz, a gente tem essa preocupação e esse cuidado de tentar fazer com que o CONAD volte a funcionar como ele funcionava antes desses decretos, né? A gente ficou muito sentido com a saída da Ampid. A Ampid, ela tem um papel fundamental dentro do CONAD, sempre teve um papel fundamental na atuação com relação aos direitos da pessoa com deficiência em todo o Brasil, não só no CONAD, mas a Ampid atua no Brasil inteiro. A gente teve o cuidado de fazer uma pesquisa, de ver os outros conselhos, então a gente tem outras ações, como, por exemplo, a DPF 623, que é a DPF do CONAMA. Então a gente a gente juntou, inclusive, a decisão da Rosa na questão do CONAMA. Nós juntamos o vídeo da última reunião do CONAD, onde os conselheiros não concordavam com a redação do decreto 10.177 de 2019. A gente trouxe a ação civil pública que a Ampid distribuiu em Brasília, né, no Tribunal na Justiça Federal do Distrito Federal, mostrando que é uma luta também da Ampid, essa permanência e essa participação direta, né? Os conselhos municipais e estaduais também foram contrários a essa sua exclusão. O processo seletivo nos preocupa porque, como você bem disse, a gente sabe que existem associações hoje que trabalham com direitos da pessoa com deficiência, que estão alinhadas com algumas situações que não são situações de avanços, né? Vamos colocar como avanços, onde você não vai ter um avanço significativo nessa área. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga retornar ao status quo do CONAD esse ano, para que a gente tenha um decreto e um edital de convocação para eleição que seja com participação popular, que seja democrático, que tenha as instituições efetivamente participando, e não de acordo com os decretos 10.177 de 2009, 10.841 de 2021 e o edital 27 de 2021. Então, a nossa perspectiva ela não é tão tenebrosa, é uma perspectiva um pouco mais positiva de que a gente consiga ter o CONAD ainda em 2022 atuando na maneira como atuou, né, com as suas eleições ocorrendo de forma tranquila, de forma democrática, com a participação popular que deve existir dentro desse conselho, e a gente espera que a nossa ação seja procedente, tenha êxito, para que a gente possa fazer isso quanto antes, da melhor forma possível. Então, nossa visão não é tão, não vou dizer pessimista, tá? Mas não é tão negativa. A gente tem uma visão positiva de que a gente vai conseguir, através dessa DPF, ou até mesmo através de gestões, de conversas, de diálogo com o Ministério,
fazer com que o CONAD volte a atuar. A gente tentou, antes da ação, alguns ofícios, algumas conversas, algumas reuniões, não foi possível e a gente precisou judicializar. Então, a gente acredita que seja possível resolver esse ano ainda essa situação. Caio, deixa eu só te fazer uma pergunta que agora eu me lembrei aqui que seria interessante, de repente, a gente detalhar, né? Em relação à ação, a gente sabe que a DPF ela tem um requisito que é tu provar qual o preceito fundamental que está sendo descumprido, né? Tu falou aí que é da convenção e da Constituição, sim, né? A importância, né, da gente ter a convenção com esse status de direito constitucional, né, nesses momentos que a gente vê. Mas seria assim, o preceito fundamental que vocês estão alegando que está sendo descumprido teria relação com o nada sobre nós sem nós, que está lá na convenção, né? A previsão da participação das pessoas com deficiência nos, né? Seria esse o preceito fundamental? Quais seriam, assim, nos diz assim, detalhadamente, quais os preceitos fundamentais que vocês estão lá na petição dizendo que estão sendo violados, né? Perfeito, digo sim. O primeiro deles, você já trouxe, é a ideia do nada sobre nós sem nós. Né? A gente precisa entender que você tem que eleger os membros da sociedade civil para que eles possam efetivamente participar, serem eleitos, votarem nessa eleição do CONAD. Então, nada sobre nós sem nós, de fato, é o primeiro e principal argumento que nós utilizamos nessa nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um segundo ponto que a gente usa também, que é um segundo fundamento, né, uma segunda lesão que foi feita a um preceito fundamental, é o princípio da participação popular direta, que está previsto no artigo 1º da Constituição brasileira. Existe um segundo, né, na verdade, um terceiro ponto fundamental, que é a proibição do retrocesso. Então, você tem o artigo 1º, tanto o artigo 1º e o inciso 3º do artigo 1º, o artigo 5º, inciso 36, e o parágrafo 1º, o artigo 60, parágrafo 4º e inciso 4. Além deles, quarto preceito, a igualdade, que está no artigo 5º, inciso 1 da Constituição, e o 5º, que é o direito à proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente tem hoje 5 pontos fundamentais, 5 preceitos fundamentais que estão sendo lesionados, feridos, e por isso a gente busca que eles sejam afastados e que a gente consiga retornar com a participação direta do cidadão, do povo, da soberania popular efetivamente, através das associações, dos conselhos, na participação no CONAD. Então, esses são os 5 preceitos fundamentais que nós elencamos como lesionados por esses 2 decretos federais. Excelente, excelente. Caio, agradecer muito a tua presença aqui. Acho que deu para a gente fazer um panorama geral aí, esclarecer sobre essa questão que é tão importante, né? A gente precisa levar isso aqui para todo o nosso movimento, né? Para o pessoal ficar consciente e informado, né? Sobre o andamento dessas questões aí. Acho que todo o nosso movimento tem que estar junto, né? Nessa caminhada aí, nessa luta em defesa do CONAD, né? Agradecer muito a tua presença, uma satisfação enorme aí. Eu estou te conhecendo pessoalmente, né? Eu tenho dito pessoalmente nesses encontros virtuais aí, uma grande satisfação para mim te conhecer pessoalmente. Espero que eu possa te reencontrar em outras oportunidades. Deixo desde logo a Paradesporto TV também aberta aqui para ti, para a federação, para todos as instituições que tu participa aí, né? A gente está com o canal sempre aberto aqui, já temos aí um contato aí quando tiver alguma
alguma demanda aí que tu queira usar para Desporto TV, está à disposição também. Obrigado pela presença, meu amigo. Luiz, eu te agradeço a todos os nossos ouvintes e videntes. Me coloco à disposição da Paradesporto TV para trazer novidades dessa nossa ação no Supremo, não só essa, como todas as ações que a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down faz, tanto as ações jurídicas quanto as sociais, quanto tudo que a gente desenvolve em prol dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil, né, para a melhoria da nossa sociedade, para a conscientização da sociedade. Agradeço o seu convite, me senti muito honrado de estar aqui hoje, né, tanto pela indicação do nosso presidente Sestaro, quanto pelo comitê jurídico, de representar o comitê jurídico da federação. Como você bem disse, é um comitê que tem nomes de peso no Brasil, nomes fortes no Brasil, como a Cláudia Noronha, Margarida Seabra, Cauê Talarico, Marlene e tantas outras pessoas que fazem parte desse comitê. E o que precisar, pode contar comigo. Agradeço muito e que tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. E podem contar conosco, podem contar comigo, com a federação, com todos nós. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, que assistiram aí essa entrevista com o Caio. Espero que tenha sido esclarecedora, né? Nós vamos continuar acompanhando aí, como o Caio disse, né? Aliás, a gente vai torcer que quando publicar essa entrevista, que a gente vai publicar provavelmente, o Caio falou que a gente está gravando na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, a torcida é para que quando publicar já tenha, inclusive, a liminar deferida aí, né? Quem sabe essa liminar não sai nesse período. Mas é isso. Agradecer muito todos que estiveram aqui e até o próximo encontro aí. Tchau, tchau.